Bom dia. Na verdade, eu não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas olá a todos, na verdade. Então, estamos aqui para mais um estudo, né, da série psicológica, estudando o Amor Imbatível Amor, que é o nono volume, né, da série por Joana de Ângeles. E hoje, em especial, né, desejando aí um Feliz Natal a todos. Nós estamos gravando o nosso estudo em virtude do dia 23, aí ser bem próximo do Natal. E a nossa convidada, ela não está aqui no Brasil, não? Nós temos ela vai explicar depois por quê, em função desse horário. Então, eu vou abrir para você, Eliana, para que você possa dar bom dia, e depois eu vou falar um pouquinho de você. Ok. Bom dia para todos. Muita paz. Eu sou Eliana. E realmente eu não estou no Brasil e por isso o horário é diverso, porque estou morando há mais ou menos 7 anos na Itália e moro na cidade de Bari. E o horário são mais ou menos 5, 4 horas de diferença com o horário de Brasília. Então, por isso, minha amiga, eu peço desculpa a todos de não poder fazer ao vivo como gostaria que fosse, mas agradeço a todos pela oportunidade, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. É isso, Rose. Maravilha. E a gente deseja que nesse Natal Jesus possa renascer nos nossos corações. E no dia 23 estaremos aí assistindo esse estudo com toda alegria e agradecer a contribuição, né, dessa parceria agora com a Eliana. Então somos três, eu, a Eliana e a Aline. No próximo sábado, no dia 29, nós não faremos nosso estudo. Estarei viajando, a Aline também estará viajando, e a Eliana estará em trânsito também vindo para o Brasil. Então, nós não faremos no dia 29. Depois a gente coloca lá no grupo do WhatsApp para vocês. E mais no início de janeiro nós estaremos, né, já com estudos, retornando. Nosso estudo não para. A Eliana é brasileira, né, nordestina, já está perdendo sotaque, mas é nordestina. Eu não conheço essa cidade, eu conheço Recife, mas não conheço. Ela é de Recife. Como é o nome? É Camaragibe. Exato. Caramagibe. Camaragibe. Desta, isso. E mora na Itália, na cidade de Bari, né? Bari, exatamente. Bari. Frequenta o Centro Espírita Amor em Evolução. Gostei desse nome. O Hum, marido é italiano e por isso ela está atualmente residindo na Itália, tá? exato. E já faz aí estudos da doutrina espírita, participa do movimento há mais de 25 anos. Nós fazemos uma atividade juntas online, por isso nós tivemos essa oportunidade, né, Eliana, de De nos nos conhecer, reencontrarmos. Eu penso que a gente se reencontrou, sem tá dúvida. certo? A gente agradece aí você estar contribuindo conosco com esta obra maravilhosa, né, com esta série que são os estudos da Joana de Ângeles, da série psicológica. Tá certo? Então eu vou te deixar agora na tela, fica à vontade, mas eu estou por aqui, qualquer coisa é só dar um toque, tá bom? Ok, Quando for para Rose. colocar o slide, você pode falar que aí eu já coloco. Tá? Um Ok, bom estudo aí para todos nós. E os comentários vocês podem deixar aí na parte externa, porque será gravado o nosso estudo. Um abraço, querida, bom estudo. obrigada para todos nós. Então, meus queridos, neste momento eu convido a todos para que possamos juntos elevar os nossos pensamentos em oração, em agradecimento a Deus por mais um ano, por mais uma oportunidade a cada dia de nos melhorar, de nos reformarmos. Que Jesus possa iluminar os nossos pensamentos na compreensão do estudo que faremos hoje e sempre. E pedimos também neste momento, claro, a assistência da nossa amiga Joana de Ângeles, que ela possa, em nome de Jesus, nos auxiliar para nos ajudar a nos autoconhecer,
E assim juntos, um passo por vez, trabalhando os nossos defeitos, possamos nos aproximar cada vez mais do nosso Mestre amado Jesus. Jesus querido, obrigada por este momento. Que a tua paz e que o teu amor possa estar presente em todos os corações. Que possamos, Senhor, estar em sintonia contigo e com a espiritualidade amiga, para que possamos sempre realizar o melhor de acordo com as nossas condições e possibilidades no teu nome. Assim, Senhor, iniciamos mais um estudo, mais um momento de reflexão, de autoconhecimento, pedindo sempre a tua presença e a tua assistência em nossas vidas. Que assim seja. Então, como a Rose colocou, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para aqueles que verão depois até tarde da noite. Sejam todos bem-vindos a este momento de estudo. Iniciamos, Rose, com o nosso slide, né? Possamos visualizar o nosso primeiro slide, que fala exatamente da capa do livro Amor, Imbatível Amor. Estamos no capítulo 10, no número 46, e falaremos do mau humor. Mas para esse slide, para esse momento, antes de iniciar com o tema, que é um tema muito direcionado a conhecer os nossos sentimentos, eu queria ler uma mensagem, sempre de Joana de Ângeles e de Valdo, que está no livro Autodescobrimento, uma busca interior, que diz assim, podemos visualizar, Rosi, o próximo? O desenvolvimento da emoção é imperativo da reencarnação do espírito, que se aprimora etapa a etapa no processo da evolução, passando pelas sucessivas experiências carnais. Então, ela já nos convida, já nos faz compreender que cada sentimento precisa ser aprimorado, precisa ser trabalhado, e que a cada momento da nossa encarnação a gente aprende um pouquinho mais, se liberta um pouquinho mais das nossas limitações, dos nossos defeitos, se aperfeiçoando. Andamos? Que seja essa uma reflexão para nós. Então, o mau humor, né? O mau humor, realizando um periplo que se inicia na forma de princípio inteligente, o espírito cresce, esculpindo conquistas e desacertos no âmago da sua realidade, definindo formas, contornos e conteúdos à medida que avança na esteira multifária da evolução. Ou seja, a cada viagem, a cada mudança, a cada momento, vivências que nós vivemos nas nossas experiências, estamos adquirindo dificuldades, desenvolvemos a nossa inteligência e muitas vezes agimos de formas que não deveríamos agir e acabamos assimilando no nosso perispírito, acumulando conteúdos que nos impede de sermos, ou de melhor, apresentar a nossa luz na frente do mundo, em confronto à vida e a situação que a gente vive. Então, é exatamente essas viagens que nós fazemos, muitas vezes acabamos acumulando sensações, sentimentos que não nos ajuda, que não seria bom, né? E Joana fala ainda no próximo slide que cada etapa se assimila por específica realização
que se lhe torna patamar de sustentação para novo passo, crescendo a pouco no rumo da autoconquista. E aí a gente lembra que como nós somos criados centelhas de luz, né? A cada passo a passo, a gente vai se acendendo, a gente vai crescendo. E nesse crescimento, a gente acaba também, muitas vezes, convivendo com irmãos ainda em condições iguais às nossas ou com condições diferentes das nossas evolutivamente, a gente acaba também, digamos que, nos acumulando, colocando na gente, aprendendo com eles, sejam hábitos saudáveis ou não. E aí a gente precisa fazer lembrar sempre do nosso bom senso, do que realmente é bom, para que a gente não venha a acumular sentimentos que não sejam tão bons para a gente. Mas isso acontece até de forma natural, né? A gente vê no nosso dia a dia a convivência um com os outros, nos ajuda a seguir determinadas orientações ou não. Então, por que alguns seguem e outros não? E aí a gente compreende que é muito da nossa tendência, do que a gente já traz acumulado na nossa alma. Como no próximo slides, a gente consegue ver que o desenvolvimento psicológico ocorre lentamente, plasmando-se através das experiências que lhe desabrocham as potências adormecidas e que são elementos constitutivos da sua realidade transcendental. E é isso. A gente já traz com a gente experiências que a gente já viveu, acumulamos no nosso ser psicológico, na nossa alma, no nosso perispírito. Acumulamos essas potências ou despertamos essas potências ou desabrocham em nós, né, de acordo com as diversas experiências que a gente já viveu. Então não é de um dia para o outro que uma pessoa ela se torna má ou ela se torna boa. Ela aos poucos vai compreendendo tudo isso, vai desenvolvendo, vai desabrochando, vai construindo o novo ser, ou melhor, o ser luminoso que nós somos estados criados. Porque somos estados criados com todas as potencialidades do divino, né? Dos ensinamentos que o Deus fala de amor, de justiça, que a gente todos trazemos na nossa alma. É a convivência, é as decisões, as escolhas que cada um de nós vai fazendo, que vai acumulando em nós determinados sentimentos ou desenvolvendo determinados sentimentos. Como Joana fala no próximo slide, a gente pode ver que é de acordo com a iluminação e o discernimento conseguido, adquire consciência de culpa em decorrência dos atos praticados, transferindo para os novos cometimentos a necessidade de recuperação da tranquilidade perdida, que é o recurso hábil para a saúde integral. Ou seja, meus amigos, a gente, no nosso percurso, à medida que a gente consegue compreender que estamos fazendo escolhas erradas, que aquilo não é bom para a gente, a nossa consciência inicia a nos convidar, né, a essa transformação. E geralmente o sentimento que vem é aquele de se sentir culpado das ações que nós reconhecemos como ações ou sentimentos ou atitudes que não é de acordo com as leis de amor. E esse sentimento de culpa é um sentimento que muitas vezes atrapalha. A gente diz assim, mas
Se eu me sinto culpado e reconheço que eu estou errado, eu me sinto culpado, eu me sinto culpado, mas esse sentir culpado significa que é um chamamento para que a gente possa querer nos melhorar, mas não que a gente se paralise nessa condição, porque o sentimento de culpa não vai nos ajudar a sair do ponto em que nos encontramos. É necessário que a gente reconheça e vamos seguindo com o nosso barquinho adiante. Como a gente pode ver no próximo slide, Joana diz assim: o ser essencial é o amor. No entanto, no processo de despertamento da sua potencialidade divina, adquire expressões não legítimas que passam a atormentá-lo, já que fazem parte do processo de maturação através de negatividades, que são o desamor, e as máscaras do ego expressando-se como pseudo-amor, que é aquele amor que não é tão verdadeiro, né? Ele acredita ser um amor, às vezes na sensação, no desejo de se proteger, né? Ou de proteger o outro para não machucar, mas sempre na verdade, com um sentimento de, de não compreender que estamos num processo evolutivo. Muitos de nós se colocamos no sentimento de culpa como uma máscara, como uma proteção para não se reconhecer que precisa mudar. Eu assumo, eu sou culpado, tá bom. Mas precisamos identificar isso, mas ao mesmo tempo trabalhar com esse processo criador, com essa ideia de construção, de crescimento, de se libertar do homem velho que somos. Porque a nossa potencialidade é o amor em todos os sentidos, o amor em todas as suas sensações, no sentido de não só amor próprio, não só o bem para mim, não só o melhor para mim, mas desejar e trabalhar no contexto do bem também para com o outro. E as pessoas que se sentem mal-humoradas, elas geralmente trabalham consigo mesma com essa sensação, com o sentimento de que elas não estão bem com elas mesmas, e o seu mau humor faz com que os outros, também ao redor delas, também não se sintam bem. E isso provoca uma sensação de desprazer, de desgosto para todos que convivem com ela. E ela percebe também isso. Quando esse mau humor não é assim tão grave, né, tão profundo, que lá na frente a Joana vai nos falar disso, ela consegue perceber. Então, quando a gente já consegue perceber que a gente é mal-humorado, que a gente precisa modificar alguma coisa, isso já faz com que a gente compreenda que a gente pode mudar, que a gente pode buscar ajuda. E aí a Joana diz ainda, e aí a gente vê no próximo slide, que face a esses mecanismos com frequências, as insatisfações e conflitos dão curso a estados desagradáveis de comportamento que se podem transformar em enfermidades da alma, ou em razão de suas raízes profundas no ser, exteriorizam-se como máscaras do ego, como negatividades decorrentes dos desequilíbrios da conduta anterior. Então, meus amigos, conviver com uma pessoa mal-humorada não é fácil, né? Conviver com uma pessoa que está sempre, podemos até dizer, depressivos, lamentosos, ou eu penso sempre esse mau humor, que aqui Joana já nos coloca que quando esse grau é mais profundo, ele pode se transformar em doença. A gente precisa começar a refletir sobre os nossos sentimentos. Será que eu
sou mal-humorada? Será que o meu filho é mal-humorado? Para que não venha, para que a gente encontre uma solução ou busque uma ajuda necessária para que não venha se tornar algo cada vez mais graves, mais profundo, com raízes mais profundas. Podemos ver ainda no próximo, a Joana diz assim: o mau humor, que resulta de distúrbios emocionais profundos ou superficiais, se instala de forma sutil e passa a constituir uma expressão constante no comportamento do indivíduo. Pode apresentar-se com caráter transitório ou tornar-se crônico, convertendo-se em verdadeira doença que exige tratamento continuado e de longo prazo. Então, com isso, Joana nos faz entender que esse sentimento de mau humor, ele pode até acontecer em alguns momentos, né? Mas ele não pode encontrar raízes profundas dentro da gente. E que essa pessoa, o seu comportamento, que às vezes se torna até agressivo, e aí isso é um grande alerta para que a gente possa buscar ajuda, ajuda de diversas formas, porque não basta muitas vezes só o tratamento através do evangelho, que é muito importante, é a base, eu digo até, mas perceber que algumas vezes esses distúrbios emocionais precisam receber uma ajuda médica. E a gente pensa que quem é mal-humorado, isso passa, é normal, mas é normal uma vez ou outra. Não é normal a constância. E quando isso é constante, aí sim, a gente precisa, meus amigos, compreender que não é só um estágio momentâneo, mas que é um estágio que precisa, é uma condição que tem que haver uma ajuda maior, uma assistência maior. E quando a gente vê ainda por trazer as matrizes inseridas no próximo slide, a gente pode ver que é por trazer as matrizes inseridas nos tecidos sutis da realidade espiritual. Transfere-se do campo psíquico para a organização somática, através da hereditariedade, que responde pela sua fixação profunda de caráter expiatório. Quando a Joana diz assim, que era através da hereditariedade, súbito a gente compreende que hereditário de pai para mãe, de mãe para filho, né? Mas essa hereditariedade que Joana está nos colocando é uma herança nossa, individual, espiritual, mas que também pode ser passado para um outro. Porque recordemos que os nossos filhos, parentes, os pais, primos, a nossa convivência entre amigos tem sempre uma aproximação fluídica, né? Somos muito afins para estarmos juntos. E se estamos juntos, essa afinidade fluídica, essa afinidade também existe através do psiquismo. Então, por exemplo, uma mãe que é muito mal-humorada, ela, até sem perceber, ela vai influenciar nesse mau humor do filho. Ah, mas ela vai passar isso para o filho? Não é que ela vai passar isso para o filho de forma física, e passa também, mas é principalmente de forma espiritual. Porque aquele filho, aquele marido, já existe entre eles uma certa afinidade fluídica. E eles também trazem com eles essa mesma influência espiritual, essa mesma herança espiritual, nas mesmas sintonias.
Não que necessariamente sejam todos mal-humorados, né? Podemos pensar assim, mas que a convivência, como a gente falou lá no início, a gente convivendo, a gente vai aprendendo os mesmos hábitos daquele outro com quem a gente convive. E isso a gente vai acumulando no nosso perispírito, no nosso ser espiritual. Isso me faz lembrar do meu filho, eu tenho um filho, que quando ele era muito bebê, ele acordava de mau humor. Eu trocava, ajeitava ele, arrumava ele, com mau humor, chorando. Depois que eu trocava ele, arrumava direitinho, dava comida, ele sempre chorando. Aconteceu a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, eu disse: Ei, garoto, você, o que foi que você sonhou? Para onde é que você foi durante o seu sono? Por que é que você acorda com todo esse mau humor? Não pode ser assim. Precisamos mudar essa condição. Se todos os dias você acordar com esse mau humor, eu vou lhe encher de beijos até que você pare de chorar. Porque não está sujo. Já comeu. Qual é o motivo de estar nesse chororô? E aí, meus amigos, eu tenho muito essa, eu digo, autoestima, né, para trabalhar isso. Então eu disse, olha, a partir de hoje eu vou lhe encher de beijos até que você comece a se habituar a acordar de bom humor. E aí, o que é que eu comecei a fazer? Todas as noites, antes dele dormir, né, botando ele para dormir, eu orava com ele, desejando que ele fizesse um bom sono, que ele dormisse bem e que ele pudesse, no dia seguinte, acordar bem. E assim foi feito. Eu fiz isso durante uns 3 dias e eu percebia que ele ia melhorando. Cada dia ele chorava menos. No terceiro dia, ele já não estava mais acordando chorando. Aí eu fiquei tão feliz, eu disse assim: ai meu Deus, até que enfim eu consegui, através das minhas orações, orando junto com ele, porque o Espírito certamente me escutava, me entendia, né? E aí ele foi melhorando esse mau humor. Mas ele tinha um pai muito mal-humorado. E aí eu digo, hereditário? Hoje eu penso, né? Lendo agora o material de Joana, eu penso, era hereditário? Certamente que ele já trazia consigo essas condições, né? Essa predisposição para o mau humor. Se eu fosse deixando, se eu não tivesse sido orientada, se eu não conhecesse a doutrina para já começar a trabalhar isso com ele, isso poderia ir crescendo, sabe? Ia se tornando uma coisa mais grave. E hoje meu filho tem essa mudança de mau humor, mas é muito mais sutil, muito mais delicada, porque ele mesmo se reconhece, ele mesmo trabalha isso nele e também com terapia. Então, tudo isso, minha gente, contribui para que a gente se reconheça e se modifique. Podemos ler no próximo slide, quando Joana diz assim, ela dá um alerta no livro Desperte e Seja Feliz. Ela diz assim, as pessoas irracíveis, realistas, fatalistas, que conduzem a azedume e pessimismo, assinaladas pelas constantes mudanças de humor, produzem as enzimas perniciosas que irão abrir campo para a invasão orgânica dos elementos microbianos destrutivos. Ou seja, inclusive o mau humor, que é um sentimento que a gente trata até de forma banal no nosso dia a dia, ele contribui para que a gente possa ver uma baixa nas nossas defesas orgânicas, dando espaço para a criação de micro-organismos ou para a reprodução, porque os micro-organismos convivem no nosso corpo físico para que eles possam invadir de forma mais direta, né, ativa no nosso corpo. Então, o mau humor, meus amigos, não é só um sentimento que a gente vê, que a gente percebe como algo
normal, que faz parte da nossa condição, sim, porque estamos no planeta ainda que não é um planeta evoluído, faz parte das nossas condições ainda, porque a nossa condição evolutiva moral ainda não é evoluída, mas é algo que a gente precisa começar a perceber e tentar trabalhar para nos libertar. Porque os sentimentos que devem permanecer em nós devem ser sentimentos que nos tragam alegria, que nos tragam serenidade para enfrentar as dificuldades da nossa vida. Porque aqui na vida, na nossa encarnação, teremos sempre momentos difíceis e devemos ter o equilíbrio, ter a serenidade para saber enfrentá-los, superá-los. E vemos no próximo que diz assim: em casos tão graves, a terapia psiquiátrica é convocada a auxiliar o paciente, que se lhe deve entregar com cuidado, ao mesmo tempo alterando o modo de encarar a vida, o mundo e as pessoas, mediante cujo esforço renovará as paisagens íntimas e elaborará novos painéis que lhe darão cor e beleza existenciais. Então, meus amigos, o esforço, que não é fácil, deve andar em comunhão com as terapias, as diversas terapias, e às vezes terapias com medicação, com médico psiquiátrica, por que não? É importante a gente ver esses profissionais como trabalhadores para o bem, onde o seu desejo é fazer, é contribuir, é ajudar para que estejamos bem. E é necessário que nós possamos tirar da nossa mente esse medo ou esse orgulho de achar que quem busca terapia ou quem faz tratamento com terapeutas ou com a medicação psiquiátrica possa ser uma coisa ruim. Não, meus amigos. É como pensar que para estar vivo, para estar bem, para realizar as nossas atividades aqui na Terra, nós precisamos nos alimentar. E o alimento para cada grupo, para cada pessoa, é diferente. Eu estou vendo isso aqui até na nova nação que hoje me encontro. É diferente. E aquela medicação, aquele alimento é diferente para cada necessidade. Cada alimento que a gente se alimenta, ela tem uma função. Então, a medicação, ela também tem uma função de nos ajudar, de contribuir com o nosso bem-estar, que se a gente não consegue apenas com, digamos, com o momento de ouvir uma música, com o momento de ir ao mar e à praia, não é suficiente ter momentos de lazer para estar bem. Realmente eu estou na festa, no aniversário da minha mãe, mas eu não me sinto feliz, não me sinto bem. Tem alguma coisa que não está funcionando bem em mim. E aí eu preciso tomar consciência disso, me prender essa responsabilidade para mim, né? Ou se eu não tenho idade ainda para isso, falar com as pessoas que possam me ajudar, minha mãe, um tio, um pai, alguém que possa me auxiliar, que possa me direcionar para uma terapia, para que eu possa tomar essa medicação, que existem medicações que auxiliam na produção de enzimas, ou melhor, às vezes não é nem a produção, mas o reforçamento para reforçar as enzimas que são produzidas no nosso próprio corpo. Para que o nosso cérebro, para que os nossos possam trabalhar de forma de se coligarem entre eles, o nosso sistema cerebral, as nossas emoções precisam estar em equilíbrio. E muitas vezes é na medicação que a gente vai encontrar essa ajuda maior. Sempre
Sem esquecer que a gente vai falar ainda da prece, sabe? Do evangelho em casa, das boas leituras, de escutar boas músicas, de ver bons filmes, de se alimentar com moderação, de dormir, meus amigos, dormir. Dormir o tempo certo, o tempo que o corpo necessita. Cada um tem o seu horário biológico, o dormir, o orar antes de dormir. Tudo isso contribuirá para que a gente possa ter esse humor em equilíbrio. Porque a gente pode ter momentos de mau humor, como já dissemos, né? Mas deve estar tudo em equilíbrio, como vamos ver no próximo slide que diz: caracteriza-se o mau humor pela apatia que o indivíduo sente em relação às ocorrências do dia a dia. A dificuldade para divertir-se aos impedimentos psicológicos de atingir metas superiores, de bem desempenhar a função sexual, negando-se a mesma ou atirando-se a desordenadamente na busca de satisfações além do limite, mediante mecanismo de fuga em torno da própria problemática. Torna-se dessa forma pessoa solitária, egoísta, amarga, entre outros. Meus amigos, então, esse mau humor nos atrapalha a ponto, né? Essa é uma característica, quando ele começa a nos atrapalhar as nossas relações do bem viver, nos fazer com que sejamos ausente ao dia a dia, às dificuldades, ausente às problemáticas do nosso cotidiano. Quando muitas pessoas se colocam na condição de não exercer bem ou não se sentem à disposição de ter uma função sexual boa, ou até mesmo os exageros, sejam eles quais sejam, os transtornos, né? Nessa condição que proíbe, que te inibe, ou que te faz querer viver emoções além daquilo que você está vivendo. Uma busca constante. Eu vejo isso com as pessoas que estão sempre buscando viver momentos de puro êxtase, de muita adrenalina, que que colocam a sua própria vida em risco para sentirem sensações que não conseguem sentir na vida cotidiana. Então, todas essas problemáticas que faz com que exista o exagero para se sentir bem, então são momentos que a gente precisa refletir, são situações que a gente precisa realmente buscar uma compreensão maior dos nossos sentimentos. E aí a gente recorda de Sócrates quando diz que devemos nos autoconhecer. Conhece-te a ti mesmo. Porque nos conhecendo é quando realmente começamos a identificar esses altos e baixos de humores, de pensamentos, de ações que nós estamos realizando. Estarmos atentos, o orar e vigiar que Jesus tanto fala, entra também aqui. Vamos estar atentos aos nossos sentimentos, meus amigos. E aí, Joana nos fala que no próximo, diz assim: tais características podem levar a um diagnóstico equivocado de depressão, que se caracteriza por alternâncias de conduta, enquanto que no estado de mau humor, ou melhor, de humor negativo, a conduta é qual uma linha reta, desinteressante, sem emoção, permanecendo constante, enquanto que na depressão a mesma desce em fase profunda ou ascende, podendo libertar-se com relativa facilidade. Joana diz que
esse mau humor negativo faz com que a pessoa sempre esteja mal. Ela está sempre se sentindo mal. Ela está sempre desinteressada pelas coisas importantes. Ela vai perdendo, né, o sentido do viver feliz, porque ela não sente mais felicidade. Então, meus amigos, a gente vê que essa condição é condição já de muitas pessoas em torno de nós. E a gente precisa, e até muitas vezes, um mau humor que aparece em nós, que nós sentimos, estejamos atentos para que não venhamos a permitir que esse mau humor crie raízes e que possamos levar em outras reencarnações essas mesmas condições. Ao contrário, que possamos já nesta encarnação trabalhar para nos libertar dessa condição que nos acorrenta, que nos entristece, não somente nós, mas também todos aqueles que estão em torno de nós. Como diz Joana, a gente pode identificar no próximo, que diz assim: o oposto, o excesso de humor, também expressa disfunção orgânica, revelando-se em traços da personalidade em forma exagerada de otimismo, que não tem qualquer justificação de conduta normal, já que se torna uma euforia, responsável pela alteração do senso da realidade. Perde-se nesse estado o contorno do que é real e passa-se ao exagero, tornando-se irresponsável em relação aos próprios atos, já que tudo entende como de fácil manejo e definição. Em tal situação, quando irrompe a doença, há uma excitação que conduz o paciente às compras, à agitação, à insônia, com dificuldades de concentração. Então, meus amigos, tornamos ao discurso do que tudo em excesso faz mal. Então, a alegria constante, esse desespero de felicidade, esse humor que vai sempre em busca do excesso, né? Buscando no excesso das compras, nos excessos de situações para sentir prazer, e aí entra nas outras viciações. Tudo isso, todos os excessos, ele pode estar relacionado com o humor dessa pessoa. Então, meus amigos, o humor precisa estar em equilíbrio, como tudo na nossa vida. Tudo deve estar em harmonia para que possamos ser realmente felizes. E é esse o nosso objetivo, viver em equilíbrio. Em tudo, em tudo. Podemos ver, ainda no nosso livro Amor, Imbatível Amor, diz assim: certamente que um momento de euforia, como outro de mau humor, fazem parte do processo de se estar saudável, de comportar-se bem, de encontrar-se em equilíbrio. A permanência num como no outro comportamento é que denota o desajuste, a disfunção, a desarmonia emocional. Então é isso. Devemos estar em equilíbrio, porque somente assim podemos viver a nossa vida com serenidade. E também a convivência com o outro se torna mais suave. Então, que nós possamos encontrar um método, a solução para que possa nos ajudar, porque também tem isso, cada um buscará ajuda de forma diferente. Tem uns que basta um tratamento com o passe, com o evangelho em casa, tem outros que precisam de tratamentos mais profundos. Então, que cada um de nós possamos identificar em nós
ou nos nossos mais próximos, né, naqueles que a gente pode auxiliá-los, que está sob a nossa tutela, ou que convivem conosco, uma forma, um jeitinho para ajudá-lo, um abraço e, se necessário, escutar muitas vezes e, se necessário, orientá-los para que possam buscar orientação médica também. No próximo slide, a gente diz assim, a Joana nos diz assim, diante de uma pessoa mal-humorada, a primeira ideia que ocorre à família, aos amigos, é a de proporcionar-lhe divertimento. Divertimento. Mudança de clima psicológico, levando a sorrir, tentando gerar situação agradável ou cômica, que se lhe apresenta perturbadora, insossa, já que não consegue biologicamente produzir enzimas propiciadoras do bem-estar. Então, às vezes, os familiares exageram, né, no querer ajudar. Acabamos, de alguma forma, não ajudamos, né? Prejudicamos, digamos assim, ainda mais. É por isso que a gente precisa tratar desse assunto com delicadeza, porque não serve fazer nenhum tipo de brincadeira ou de ficar acusando aquela pessoa. Ah, você é mal-humorada. Ah, você é muito mal-humorada. Você só vive com mau humor. Não, a gente precisa ter uma conversa séria. Uma conversa séria que tenha serenidade, seriedade da situação, para evitar que o outro se feche ainda mais, ou que se sinta ainda pior na condição que já se encontra. E aí entra o bom senso que Kardec tanto nos fala, que devemos ter em todas as situações da nossa vida. E mais uma vez, meus amigos, que a nossa intenção seja realmente aquela de ajudar os nossos irmãos e ajudar a nós mesmos, sem piorar, sem prejudicar ainda mais a nossa condição ou a condição do outro. Vemos que no próximo a gente diz assim: o distímico, diz a Joana, sente-se pior em tal circunstância, formulando um conceito de culpa perturbador ao sentir-se responsável por estar preocupando aqueles que o estimam e o cercam, tornando-se-lhe o lazer proposto uma experiência ainda mais traumática. E aí ela diz que esse sentimento de mau humor que muitos dos nossos amigos e que nós também já sentimos é uma irritação constante. Eles se sentem realmente mal-humorados, com sentimentos constantes de culpa, né? Isso acontece com os distímicos, porque eles não conseguem controlar e não conseguem entender o que realmente está acontecendo com eles. E aí a ciência, né, os médicos já tratam com tratamentos, como vê já como uma depressão, como sentimentos de depressão, situações com sentimentos, de depressão, que precisa ser tratada de diversas maneiras, em conjuntos com diversos tratamentos. E aí se conta muito, meus amigos, com a ajuda, com o auxílio da família. Porque eles se sentem muito culpados de não poder estar proporcionando felicidade à própria família. Eles dizem: minha família faz de tudo por mim e eu não consigo me sentir feliz, eu não consigo estar bem. E eu já escutei isso até de uma pessoa
que uma vez disse assim para mim: eu não entendo por que você é feliz. Eu não entendo porque eu não sou feliz. E é uma pessoa que podemos dizer que financeiramente, digamos, profissionalmente, em família, tem uma família estruturada, tem todas as condições para ser feliz, mas não se sente feliz. E aí ela entra nesse quadro do mau humor, né? Nessa condição de distimia, porque não consegue encontrar equilíbrio para se sentir realmente feliz. Mas aí, nem sempre essa pessoa que se encontra nessa condição, elas aceitam ajuda. E, meus amigos, aí entra o nosso papel de como espírita, de como cristão, orar para que Jesus possa, para que a espiritualidade amiga, que o anjo guardião dessa pessoa, dessas pessoas, possam de alguma forma intuí-los para que possam se encontrar e sentir neles a necessidade de realmente buscar ajuda. E aí eu disse para essa pessoa: eu sinto muito. Eu abracei e disse: eu sinto muito que você diz que tem tudo isso que seriam condições para fazer você se sentir feliz e, no entanto, você não se sente. Então, meu amigo, acredito que é chegado o momento de buscar ajuda. Busque ajuda. Tentem buscar uma solução, um apoio, de frequentar o centro, participar de palestras. Tente buscar uma ajuda e até mesmo de uma consulta com um psiquiátrica ou com um psicólogo. Busque um psicólogo. E aí a pessoa é muito confusa ainda, muito, digamos assim, ainda não despertou para essa necessidade de buscar uma ajuda. Ela disse: não, 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 eu vou ficar bem. Mas aí a gente ora, continuamos orando por essa pessoa, porque ainda não se percebe, embora perceba que não é feliz, que não está bem, que a sua condição de humor não é boa, ela ainda não aceita a ajuda, não aceita buscar ajuda ou ser ajudado. E aí, no próximo slide, a Joana completa dizendo assim: ante o insucesso familiares e amigos, ante o insucesso, familiares e amigos recuam e passam a agressão, mediante apodos, denominando o enfermo como preguiçoso, indiferente ao afeto que lhe é direcionado, como se ele pudesse alterar de uma hora, de um momento para o outro, o estado de enfermidade. E aí, meus amigos, a gente vê que não é bem assim, porque enquanto ela não se percebe que precisa de ajuda, ela não muda, ela não vai se modificar. Mas também os familiares, nós como familiares dessas pessoas, não podemos abandonar, deixar de mão, né? Não podemos ver essa pessoa como preguiçosa ou como, até porque são pessoas às vezes muito inteligentes, muito estudiosas, muito informadas, sabe? Mas que ainda não perceberam que precisam de ajuda. E aí os familiares precisam se manter presentes, sabe? Manter-se presentes sem ser invadente, sem invadir o seu espaço, mas aos poucos fazendo ela compreender da necessidade de buscar ajuda. No próximo slide, a gente vê que a família, né, o contexto da família, a presença dessa família é muito importante. Somente a paciência familiar e fraternal, o envolvimento afetivo natural, sem exageros momentâneos, nem pseudoterapêuticos e tantemente, a assistência psiquiátrica podem oferecer os resultados que se desejam e que são logrados com vagar. São realizados devagar,
com pouco, dizemos sempre, né, a história da aguinha que pinga, né, de pouquinho em pouquinho, mas presente, constante, com paciência, com muito amor, com muito carinho. Porque, amigos, se nós estamos convivendo com alguém nessa condição, significa que Deus nos deu a gente a condição de ser auxílio para eles, de auxiliá-los, que possamos nos fortalecer para que possamos também saber ajudá-los nesses momentos. E aí, a Joana diz ainda, no próximo a gente vê que ela diz assim: a consciência de culpa incita no espírito, impõe-lhe uma conduta mal-humorada, produzindo organicamente os fenômenos exteriores que podem ser diluídos mediante uma alteração na conduta do enfermo, que se deve esforçar, certamente com muito sacrifício, a fim de recuperar-se dos equívocos, ensentando novos compromissos edificantes, mediante os quais diminuirá a dívida moral, autoliberando-se do fardo esmagador. Porque o próprio Espírito, meus amigos, ele sabe, a gente sabe, a gente sente na gente as nossas conquistas e as nossas imperfeições. E a gente compreende os nossos equívocos. E precisamos, meus amigos, nos olhar com esse olhar de amor, nos empenhando a dar um passo por vez para que não venhamos a sofrer ainda mais com as condições que nos encontramos. O mau humor, o sentimento de culpa, de azedume, de raiva, são sentimentos que nós precisamos trabalhar em nós, mas sem o desespero, sem aquilo de aumentar mais ainda a culpa. Não podemos fazer isso conosco mesmo. Precisamos compreender que estamos aqui para aprender. Aprender a nos conhecer, a identificar melhor os nossos defeitos e trabalhar para nos libertar desses defeitos. Mas isso é gradativamente. Recordemos que nós somos espíritos imortais, que somos espíritos eternos, mas ao mesmo tempo, sem esquecer que a encarnação atual é a oportunidade que Deus nos concedeu para crescermos, para evoluirmos e para nos libertar das mazelas, dos defeitos que nós trazemos conosco. E que a isso, e por isso é necessário que nos esforcemos, que busquemos ajuda em todas as possibilidades e que nos permitemos ser ajudados, né? Que a gente perceba quem pode nos ajudar e que possamos confiar para que possamos realmente receber essa ajuda. Estamos finalizando a nossa reflexão do capítulo 10, do número 46, do mau humor. A gente está vendo a Joana falando para a gente a importância nesse slide, a importância do passe magnético e de toda a bioenergia. Por outro lado, a bioenergia constitui valioso recurso terapêutico, por agir nos tecidos sutis do perispírito do enfermo, auxiliando na reconstrução das suas engrenagens específicas, alterando o campo vibratório, que redundará em modificação expressiva na área neuronal. Então, meus amigos, as terapias, que hoje são terapias que acompanham toda a terapia física, toda a terapia médica,
não é mais somente holística, como nós primeiramente identificávamos. A bioenergia é uma das terapias muito importante para todos nós, doentes ainda da alma, mas para nós que trazemos essa inconstância de mau humor, ela é muito importante, porque ela ajuda a coligar, a recarregar os nossos neurônios, as nossas células, os nossos chakras, as nossas vibrações, harmonizando-nos com o nosso equilíbrio, fazendo com que os nossos chakras, o nosso organismo, ele possa estar em sintonia vibratória com energias fluídicas saudáveis. E isso, meus amigos, contribuirá. É um apoio à terapia da medicação, ao psicólogo, a todas as outras a medicação que possamos vir a tomar, mas também tem a água fluidificada é algo também muito importante e necessário. Assiduidade, o ler bons livros, o tentar de nos esforçar para modificarmos esse mau humor. Então, meus amigos, não esqueçamos que os nossos pensamentos, as nossas vibrações contribuem para que possamos estar realmente em equilíbrio. Joana finaliza dizendo que no próximo slide diz assim: a distimia e a euforia são, portanto, doenças da alma, que necessitam de conveniente estudo e tratamento, por assaltarem um número cada vez maior de pacientes vitimados por si mesmos e pelos variados fatores exógenos que a todos envolvem na atualidade. Ela nos convida, ela nos explica, na verdade, ela nos explica que nós devemos estar muito atentos a essas mudanças de comportamentos, de sentimentos, a essas vibrações que muitas vezes confundem a nossa mente, que são também vibrações até mesmo de aproximações, né? Muitas vezes nós estamos em desequilíbrio, já não somos tanto vigilantes e nos coligamos ainda com vibrações ainda, nos sintonizamos com vibrações ainda mais baixas que a nossa. E aí a necessidade, meus amigos, de buscar ajuda, de orar, de pedir assistência à espiritualidade amiga, para que não venha esses sentimentos espontâneos, não venham a se transformar realmente em doenças físicas, alterando o nosso estado físico e comportamento em relação aos demais e para conosco mesmo. Para que a nossa alma possa encontrar esse ponto de equilíbrio, para que nós possamos ser realmente felizes, temos necessidade de estar em comunhão constante com a espiritualidade amiga, com bons pensamentos. E também eu convido a ter sempre consigo um bom livro que possa, nesses momentos de sensações diferentes, que possamos ler, que possamos buscar informações que possam nos ajudar e que possamos sempre contar com corações amigos
seja de parentes ou de amigos, que possam nos ajudar a ter a coragem, a vontade de buscar uma ajuda médica, se assim for realmente necessário, mas que a gente não se isole, que a gente busque realmente ajuda. E finalizamos com a frase de Joana de Ângeles no livro Desperte e Seja Feliz, no próximo, diz assim: a ti cabe a honrosa tarefa de enfrentar os problemas e solucioná-los, de trabalhar a enfermidade e recuperar a saúde, de lutar e adquirir a paz íntima em qualquer situação a que te vejas conduzido. Finalizamos com essa frase, com essa reflexão que Joana nos apresenta, para que possamos, meus amigos, realmente buscar a força necessária para vencer a nós mesmos, que é o nosso maior rival, somos nós mesmos. Somos nós que nos colocamos limites e que devemos encontrar soluções que possamos, com a assistência de Jesus, encontrar soluções para nos superar, para recuperar a nossa saúde e que assim possamos realmente sermos felizes e contribuir com a felicidade de todos aqueles que convivam conosco. Que a paz de Deus possa nos abraçar hoje e sempre. Agradeço a todos pela oportunidade e que possamos agradecer a Deus mais uma vez, porque o nosso conviver aqui na Terra, que ele seja feliz, para que um dia possamos realmente abraçar e ao encontro do abraço do nosso mestre amigo e agradecer a ele com um abraço fraterno por ele ter nos ensinado o caminho a seguir. Muita paz, muita luz. Espero que possam colocar qualquer mensagem, qualquer dúvida, possam escrever no nosso site, que a gente possa, aos poucos, ir respondendo a cada um, com muita alegria e gratidão. Obrigada, meus amigos, muita paz, muita luz. Agradecemos também a nossa amiga Joana e ao nosso anjo guardião. Obrigada a todos. Gratidão. Assim seja.